61. A sensibilidade de cada um. Samara suspirou ao ver o homem que se aproximava. Por ela, não teria concordado com essa visita, mas o pastor Tiago a convenceu de que era melhor para ela própria, para resolver de uma vez por todas o passado, e assim, seguir de cabeça erguida rumo ao futuro. Os últimos dias haviam sido cheios de emoções. A prisão da professora Cíntia e de Elizabeth, o desaparecimento do doutor Caetano, do policial Luciano e da viúva do farmacêutico Jerônimo, fora manchete de página inteira do Veritas Vos Liberat, o maior jornal da cidade. Isaac se superou dessa vez. Ele ainda deu as boas novas sobre a inocência de Hector e, para preservar Açucena e Virgínia, nada disse sobre os crimes de Olívia. Quando Samara recebeu a informação de que o pai biológico queria lhe falar, sua resposta foi imediatamente um sonoro: "Não, eu não tenho nada para falar com essa pessoa." Mas o pastor Tiago a fez mudar de ideia, e por isso ela estava ali, na penitenciária, para ouvir o que ele tinha a lhe dizer. Só esperava que dessa vez ele falasse a verdade. "Que bom que você veio", disse ele ao seu lado. Surpresa, ela quase saltou da cadeira que ocupava. Distraída, não o vira se aproximar. "O senhor queria falar comigo, eu estou aqui." Sorrindo, ele sentou-se à sua frente. "Não gosta de rodeios, eu gosto disso", disse, ficando sério. Ela o encarou. "Não sei se você ainda não percebeu, mas na verdade, não me interessa o que você gosta ou não", disse, tentando manter a calma. Ele sorriu cínico, ficando sério em seguida. "Eu preciso de um advogado", disse simplesmente. Ela arregalou os olhos. "Eu não quero ser mal educada, mas o que eu tenho a ver com isso?" perguntou confusa, pensando que ele queria lhe pregar uma peça. "Os meus advogados já sabem que você está viva, então os meus bens foram todos congelados, todos", frisou, visivelmente irritado. "Incluindo os bens que eu adquiri fora da herança dos seus avós. E isso é muito justo." "Deixa-me ver se eu entendi. O senhor me chamou aqui para reclamar comigo sobre os seus bens?" "Não. Eu quero que você procure aqueles malditos advogados e diga que os meus bens não têm nada a ver com os seus, que o que eu fiz fora da herança é pessoal meu", frisou, entre dentes. "Definitivamente o que é meu não tem nada a ver com o que é seu. Até porque o pouco que eu tenho foi Rosalina que me deixou. Eu descobri recentemente que esse dinheiro foi a sua amante quem deu a eles. Tecnicamente, era para me matar e não para me sustentar, dar educação, saúde e essas coisas. Mas fazer o quê? Ela lhes deu o dinheiro e eles escolheram o que fazer. Eu acho muito justo que eles também tenham feito uma escolha favorável a mim." "Você está gozando da minha cara?" perguntou confuso. "Por que você está se fazendo de besta comigo?" "Claro que não. Estou gozando da sua cara e nem me fazendo de besta. Na verdade, estou sendo prática. Eu já disse a Bernardo e a Valentina que não quero esse dinheiro maldito. Por causa dele, meu avô e minha mãe foram assassinados." "A propósito, o que aconteceu com a minha avó?" perguntou curiosa. "Samara, não importa o que aconteceu com os meus pais. A questão é que eu preciso de bons advogados, e eles custam caro, não posso pagá-los com meu dinheiro congelado." "Ora, ora, sua amante não estava bancando os seus advogados? O que aconteceu?" "Por sua causa, ela foi presa, se esqueceu?" perguntou sarcástico. "Por minha causa? Ela me sequestrou e, graças a Deus, não me matou. Então não me venha com essa", disse séria, mas o olhar dele lhe causou calafrios. "Tudo o que aconteceu de ruim na minha vida foi culpa sua. Você não deveria nunca ter nascido." Ela engoliu seco. Não esperava nada de bom desse homem. Ainda assim doía ouvi-lo falar dessa maneira. "Se você não tivesse nascido, eu não teria tomado decisões que só me causaram problemas. Pelo que a Valentina me disse, você só se casou com a minha mãe para ter um herdeiro, então eu não estou te entendendo." "Sim, é verdade", respondeu pensativo. "A Valentina também te disse que sua mãe foi abusada pelo pai e pelo tio?" Samara sentiu a bile subir, exatamente como acontecera quando Valentina lhe contara sobre isso. "Sim", ela me disse. "O que isso tem a ver?" Ele gargalhou.
Essa foi a razão pela qual Alice concordou com meu casamento. Ela acreditava que, por causa dos traumas, ela não seria minha facilmente. O quê? Ela escolheu minha mãe por ter sido abusada? Perguntou, sentindo náuseas. De início, ela queria que eu me casasse com a Valentina, mas a garota não quis de jeito nenhum. Por favor, pediu exasperada. Ela queria que o amante casasse com a filha dela? Sim. Ela pensava que poderia controlar a filha. Mal sabia ela que a Valentina é totalmente incontrolável. Ou pelo menos era até Maurício conseguir umas drogas poderosas. Respondeu cínico. Você não sabe? A Liz não te contou? Perguntou irônica. Confuso, ele a encarou. Ela sacudiu a cabeça. E o que aconteceu depois que você se casou com a traumatizada? Perguntou, mudando de assunto. Tudo deu certo por algum tempo. Respondeu em um tom estranho que ela não conseguia decifrar. Parecia que a Liz tinha razão e que o casamento não seria consumado. Mas sua mãe era especial, alegre e divertida, e principalmente desprendida. Ao descobrir que o sonho do meu pai era ter um neto, ela se esforçou para se curar, para realizar o desejo dele. Tudo o que ela queria era fazer a todos nós felizes, por isso não foi difícil me apaixonar por ela. Mas tudo se complicou quando você nasceu. Eu não conseguia ficar imune aos seus encantos e fazia de tudo para agradá-la. De repente percebi que eu queria fazê-las felizes, por isso cheguei a terminar com a Liz. Mas um dia, do nada, Alicia mudou comigo e começou a ficar distante e fria. E não me deixava mais ficar perto de você. Eu fiz de tudo para alcançá-la, mas nada era o suficiente. Então, um dia, Alice foi nos visitar e, como aconteceu tantas vezes, começamos a nos beijar. E a Alicia nos flagrou. Se na época eu soubesse o que sei hoje, talvez as coisas tivessem sido diferentes. Ele parou com a narrativa. O que aconteceu, Albert? Perguntou tensa. Ela não me perdoou. E eu não soube o que fazer. E quando meu pai deixou tudo para a sua mãe, eu pensei que havia sido ela a dizer a ele sobre meu caso com Alice. E não foi? Não. Respondeu, olhando-a nos olhos. Pela primeira vez, Samara pensou seriamente em que tipo de pessoa seria aquele homem se ele não tivesse se apaixonado tão cegamente por uma mulher mais velha e de má índole. Ou seria ele o mau caráter? Até então, ela pensava que ambos fossem iguais. Franziu a testa ao se recordar de um livro que lera uma vez e, suspirando, o encarou. A Elizabeth fez com que ele descobrisse. Afirmou Samara, enxergando a verdade no olhar dele. O que aconteceu para que a minha mãe mudasse contigo? Perguntou, imaginando que havia o dedo da mulher mais velha nisso também. A Liz disse a ela que eu não era de confiança e que estava esperando apenas o momento certo para deixá-la e te roubar dela. Respondeu triste. E ela acreditou. Me parece que o flagra também foi planejado por ela. E por que você continuou a fazer a vontade dela mesmo depois de descobrir isso? Perguntou intrigada. Eu não descobri. Eu sempre pensei que fosse Alicia a contar a verdade ao meu pai. E quando ela se afastou de vez, a Liz me convenceu de que ela e Wesley estavam tendo um caso. Eu sempre soube que ele era apaixonado por ela. Disse, passando as mãos na cabeça. Apenas tempos depois eu descobri que ela e meu pai haviam sido assassinados. E, sinceramente, isso já não me importava mais. Você estava morta e eu já estava casado com a Valentina. Quando você descobriu que eu não estava morta, por que não fez o que William e Rosalina esperavam? A Liz me fez compreender que todos os amigos da Alicia eram interesseiros, que o único motivo para eles não terem te matado era a sua herança. Para mim, fazia muito sentido. Pior que ela compreendia o raciocínio deles. Entendia que era a loucura de Elizabeth que a fazia criar aquelas histórias e a ambição e fraqueza de Albert que o fazia acreditar. E Bernardo? Como você pôde fazer aquilo com ele? Tem ideia do que foi para ele descobrir que o pai dele o destruiu de maneira tão miserável? Eu te amava. E quando você desapareceu, eu realmente sofri muito. E quando Bernardo nasceu, eu decidi que ele não me faria sofrer como você fez. Para mim, ele nunca foi meu filho. Ela sentiu a dor que o irmão sentiria ao ouvir isso. Eu também não sou sua filha.
A esposa que aprendeu a te amar e respeitar não quer nem te ver. E a mulher a quem você dedicou a sua vida te traiu. Agora eu te pergunto, valeu a pena? Se eu soubesse que ela queria matar a sua mãe, eu jamais permitiria. Mas, sinceramente, não sei se eu teria feito alguma coisa em relação a você e ao meu pai, por mais que eu amasse a vocês dois. Estranhamente, não se sentia ofendida ou magoada. Gostaria que o irmão também não se magoasse. O que aconteceu com a minha avó? Tornou a perguntar curiosa. Ela morreu em um assalto. Tem certeza que não tem a mão da Liz? Perguntou sarcástica. Ele tornou a encarar ela sem dizer nada. Albert, como você descobriu que foi a Elizabeth que disse ao meu avô sobre vocês? Recebi a visita de uma amiga do Evil. Ela me contou algumas histórias bem interessantes e me entregou uma carta dele. E junto havia uma mais antiga, escrita pela própria Liz, dizendo que éramos amantes e onde nos encontrávamos, até o momento em que estaríamos lá naquela semana. Disse desanimado. Por isso você quer um advogado que não seja o mesmo dela, porque finalmente você descobriu quem realmente é sua amada amante. Disse, sem nenhum sentimento de raiva. Era apenas a constatação de um fato. Diga-me, Weevil, nunca tentou te alertar contra ela? Várias vezes, mas eu nunca me importei. Ele sempre foi muito desconfiado e isso era bom para os negócios. E apesar de prestar serviço para ela até mais do que para mim, ele nunca gostou dela. Costumava dizer que ela era uma psicopata, e eu levava na brincadeira dizendo que os iguais se entendiam. Só não entendo porque ele nunca me mostrou as provas que tinha contra ela. Era o seguro de vida dele. Comentou simplesmente. Verdade. Ele me disse que eu e ela iríamos nos arrepender se tentássemos qualquer coisa contra Bernardo. E assim como a Liz, eu não acreditei. Diga-me, se não fosse Rafael, você realmente teria matado Bernardo? Sim. Eu deveria ter ido atrás daquele mílico miserável antes de ir atrás daquele farmacêutico de merda. A minha avó não teve tempo de te ensinar bons modos? Esse seu palavreado é feio, não? Ele revirou os olhos. E que ideia ridícula foi aquela de atacar o meu pai? Ele não é o seu pai. Resmungou entre dentes. Você não é meu pai. E então por quê? Na verdade, foi mesmo uma péssima ideia. Eu deveria ter pego aquele milico primeiro. Você fica bem longe de Rafael e do meu pai. Disse seriamente. Maurício me disse que você era unha e carne com aquele homem, e que foi ele o responsável por você não ter morrido no incêndio. Ela sorriu. Você consegue ver a ironia dessa situação? Ele franziu o senho. Você está aí todo indignado porque eu chamei Hector de pai, mas está ainda mais indignado por ele ter me salvo. Disse, o encarando. Se não fosse trágico, seria cômico. Você vai ou não falar com os advogados? Perguntou irritado, mudando de assunto. Ela assentiu, ficando séria. Quem é Maurício? Você o mencionou 2 vezes. Doutor Maurício Caetano. Respondeu com um estranho sorriso. Confusa, ela sacudiu a cabeça. O médico monstro que você contratou para me matar. Disse tranquilamente. Na verdade, eu apenas concordei. A ideia não foi minha. Mas isso também não tem importância. Nada mais tem importância. Ela o encarou. O homem à sua frente era apenas um prospecto do homem do qual ouvira falar e de quem tivera tanto medo. Eu vou falar com a Valentina e Bernardo. Afinal, eles também são herdeiros. Apenas você é herdeira. Os outros 2 testamentos são falsos. Eu sei, mas isso não faz dela menos sua esposa ou dele menos seu filho. Eles não vão querer me ajudar. Além disso, os 2 são filhos da Liz. E acredite-me, ela vai fazer o possível para colocá-los contra mim, principalmente com a Valentina totalmente drogada. Verdade que eles são filhos dela, mas não creio que a Liz tenha todo esse poder sobre eles. Comentou séria. É verdade, né? Ela não te contou, e eu falei de outras coisas e já ia me esquecendo. Pois, bem, eu tenho uma boa notícia para você, papai. Os 2 estão limpos, a Valentina desde que Celeste começou a cuidar dela, e Bernardo desde que Evil o tirou daquela clínica. Evil era o homem perfeito para tudo o que eu queria fazer. Nunca imaginei que a praga tinha um coração e uma consciência. Ele era mais homem que você, e foi um bom pai para Bernardo.
Disse, levantando-se. Eu não acho justo te deixar sem nada se você realmente não ajudou a matar meus avós. A sua avó morreu em um acidente. Ele a interrompeu. Sério que você acredita nisso? Diga-me, quem estava com a sua mãe quando aconteceu o assalto? Perguntou, arqueando a sobrancelha. Ele engoliu seco e não respondeu. Foi o que eu pensei. Se tiver a oportunidade, pergunta a ela. Disse, virando as costas. Samara? Ela se virou de volta. Você parece demais com a sua mãe. Já me disseram isso. Lamento por não ter sido o homem com o qual a sua mãe sonhou. Eu acho até que você foi. Apenas não conseguiu se libertar de uma mulher que te manipulava. Isso sim foi uma pena. E eu falo isso não por mim, mas pelo meu irmão. Eu tive pessoas maravilhosas que me ensinaram e me amaram, mas o mais próximo de um pai que o meu irmão teve foi um homem tão destruído quanto ele. Se você quiser, você pode me ajudar. Não se trata de eu querer ou não. Se trata de justiça. Você tentou matar os seus próprios filhos. Não se preocupe. Você terá a sua defesa, mas estaremos orando para que a justiça de Deus prevaleça. Adeus, Sr. Albert. Espero sinceramente que você se arrependa das suas tolices e crimes. Conforme andava para a saída, sua respiração se normalizava. No momento em que o agente abriu a porta, ela respirou profundamente, sentindo o coração acelerar. Ele andava de um lado para o outro, lindo e imponente. Ela sorriu, esquecendo-se temporariamente das asneiras que o pai biológico lhe dissera e das dúvidas de quem manipulava quem naquela relação estranha e tóxica. Ele abriu os braços assim que a viu. Imaginou que não seria fácil para ela. Sorrindo,